Olá, meus queridos irmãos. Quero agradecer aí o nosso querido irmão, o pastor Paulo, pela bênção concedida aí de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês aí, meus queridos irmãos da Bemoji. Nessa quarta-feira passada foi muito legal. Nós recebemos aqui na nossa comunidade virtual, né, no nosso culto de oração online pelo Zoom, nós recebemos a presença aqui do pastor Paulo, daquele do Luizinho. Foi muito bacana ter esse tempo, essa experiência com os irmãos. E olha, eu quero estender esse convite a todos vocês da Bemoji, tá? Se vocês quiserem estar conosco às quartas-feiras, nós estamos às 8 horas da noite no aplicativo Zoom, numa reunião virtual, e eu quero que você tenha essa experiência aí comigo também, tá bom? Quero aqui fazer o convite para a próxima quarta-feira. Se vocês conseguirem aí estar conosco, será uma bênção para o meu coração poder ver os rostinhos aí, assim como foi nessa quarta-feira passada, tá bom? Eu vou durante a semana mandar o link no WhatsApp aí pelo pastor Paulo, ele compartilha com vocês, e aí é muito fácil, é só baixar o aplicativo Zoom. Depois que você tiver ele no seu celular, você precisa somente clicar no link azul lá, o qual o pastor vai compartilhar, e automaticamente ele vai te redirecionar então para essa reunião, para a reunião de quarta-feira, tá bom? Tamo junto, mas agora vamos com a palavra. Eu quero tratar aqui um texto do livro de Jó. Aqui na AB Cidade Ademar nós estamos dando uma série, né? E aí falamos no domingo passado do capítulo 1 de Jó, dos versículos 1 ao versículo 5, que fala exatamente quem era ele, como que era a sua família, enfim. Agora nós estamos tratando do capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 12. Então é sobre isso que nós vamos falar. Abram suas Bíblias então aí no livro de Jó. Amém? Nós precisamos fazer um breve resumo daquilo que nós aprendemos no domingo passado para a gente continuar o progresso aqui da nossa série. Domingo passado, no capítulo 1, no versículo 1, a câmera do autor bíblico focalizou a terra e nos apresentou esse homem. Jó, ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era um homem ligado a Deus, de uma retidão, de ligação com Deus, como ele tinha uma moral também que era conhecida entre os homens. A Bíblia, ela continua trazendo luz, dizendo que esse homem era um homem também muito rico. Existia muitas posses na vida de Jó. E a medida da riqueza, ela não estava na conta bancária naquela época, mas sim naquilo que o homem possuía. E a gente percebe que ele era o mais rico do Oriente. Avançando, a gente tem uma aplicação prática para o nosso coração. Nós observamos que Jó, ele era um homem que pastoreava o coração dos seus filhos. E onde que nós observamos isso? A palavra do Senhor nos mostra que eles faziam almoços, refeições de tempos em tempos, e no final desse ciclo, Jó então ele chamava os seus irmãos, ele levantava os seus filhos, ele levantava de madrugada e ele sacrificava ao Senhor em favor dos seus filhos. Princípios de aplicação ao nosso coração. Nós precisamos pastorear aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados, seja o seu filho, seja os seus amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos dedicar tempo de oração, precisamos ter devoção ao Senhor em favor do próximo. Então essas foram situações e aplicações importantes ao qual nós vimos no primeiro capítulo, nesse primeiro episódio dessa história de Jó. Hoje nós iremos tratar hoje o capítulo 1, dos versículos 5, dos versículos 6 ao versículo 12. Muito interessante é que agora o autor bíblico, ele muda o foco, ele tira o foco da terra e ele põe o foco agora num plano espiritual, ao qual não está patente aos nossos olhos, mas que influencia diretamente as nossas vidas. Acompanhe o que a palavra de Deus diz aí no capítulo 1 de Jó, dos versículos 6 ao versículo 12. Acompanha comigo aí na telinha. A palavra de Deus diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus
e que se desvia do mal. A palavra do Senhor ela continua dizendo assim: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste as obras das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que você quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Perceba nesse slide que eu vou colocar aqui, que acontece exatamente aquilo que eu mencionei no começo. O autor bíblico dos primeiros 5 versículos, ele tem como objetivo focar na história de Jó, na história prévia, antes do sofrimento, porque na nossa mente, muito provavelmente, quando a gente ouve o nome Jó, a gente pensa nele um homem sofredor, com as suas chagas, em extrema agonia. Nesses primeiros 5 versículos, a palavra de Deus tem como objetivo apresentar quem é esse homem, as características desse homem. E aí, o autor bíblico, nesse momento, ele pega a sua câmera e focaliza num ambiente agora espiritual, num ambiente ao qual não está patente aos nossos olhos, mas que tem completa influência na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Então é muito importante hoje nós aprendermos um pouquinho sobre esse ambiente espiritual que existe, que é real, e nessa história de Jó a gente aprende um pouquinho mais, encontra um pouquinho mais de cores sobre essa realidade. E olha o que a palavra de Deus diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás. A cena agora monta a pessoa de Deus soberano, Deus todo-poderoso, e os anjos. Os anjos se apresentam diante do Senhor e a gente não sabe qual que é o resultado desse encontro. A gente percebe que é uma assembleia que a gente pode pincelar algumas outras informações de outros textos, quando anjos estão na presença do Senhor, e muitas vezes eles estão em adoração. Então, muito provavelmente, esse aqui era um ambiente, um cenário de adoração. Só que, nesse momento, se apresenta um penetra na história. A gente observa que Satanás também ele entra na história. E aí começa um diálogo entre Deus e Satanás. E esse diálogo vai ser importante para trazer um pouquinho mais de luz sobre esse ambiente espiritual ao qual nós não enxergamos. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus começa a questionar Satanás e faz uma pergunta: de onde vem? A resposta de Satanás é: de rodear a terra e passear por ela. Olha o que o inimigo das nossas almas tem feito todos os dias. Ele é um viajante que anda errante pelo mundo. E para a gente entender um pouquinho melhor, a gente tem que pensar um outro texto que vai mostrar qual que é o objetivo das viagens de Satanás perambulando pela terra. Então eu quero que você acompanhe comigo o texto de 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Acompanha comigo aí na telinha. A palavra de Deus diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimento iguais ao de vocês. Uau! Agora nós começamos a compreender qual é o sentido dessa perambulação de Satanás por entre a terra, andando aqui nessa terra. E 1 Pedro então traz luz sobre isso. Ele primeiro traz um símbolo, e ele diz que Satanás é igual a um leão, e um leão furioso que ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. Então saiba que as andanças de Satanás pela terra, o caminhar dele vagueando por aí, tem como objetivo devorar. E a grande pergunta é: devorar o quê? A quem Satanás quer devorar? A gente encontra um conselho de Pedro aqui nesse texto. Ele traz um conselho e diz assim: resistam-lhe firmes na fé. Ou seja, existe
o leão que quer devorar, e ele quer devorar, segundo o texto da palavra de Deus, a nossa fé. Por isso que nós precisamos nos manter firmes diante dos ataques daquele que anda rodando o mundo para acabar com aquilo que é precioso para nós, que é a nossa fé. E aí a gente observa nesse texto aqui que o objetivo dessas andanças dele então é devorar a sua firmeza, a sua fidelidade, meu querido. Por isso que o texto já começa dizendo, olha, seja sóbrio, seja vigilante, esteja atento a todo momento, porque Satanás ele está à espreita para devorar a nossa fé. Eu peguei um texto aqui, e esse texto aqui está em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Vai mostrar um pouquinho mais sobre essa realidade e de como nós temos que nos portar diante disso. A palavra de Deus diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vejam lá, primeiro nós temos que ser sóbrios, vigilantes, nós temos que resistir, ficar firme na fé. E ele diz aqui que o poder, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. É no Senhor que nós precisamos encontrar forças. Não é na nossa conta bancária, não é nas nossas qualidades, nos nossos talentos, mas nós precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos estar perto de Deus, e que o Santo Espírito de Deus possa estar atuante na nossa vida. E aí ele diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós precisamos nos revestir das armas e da armadura que Deus nos deixou. A palavra, a oração, ele vai descrever tudo aqui embaixo aqui desse texto na continuação. Mas eu quero te chamar a atenção para quando ele diz o seguinte: para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, você já armou alguma cilada para alguém? Você já armou para alguém alguma armadilha? Eu já armei, mas não foi para pessoas. E quando eu era menino, quando eu era jovenzinho, eu morei algum tempo no Guarujá. E lá no Guarujá a gente morava, tinha aqueles morros, né, da Mata Atlântica lá, e a gente caçava um animal chamado teiu. Se você não conhece teiu é um largatinho, um largato pequeno, e o pessoal lá da praia lá come esse largato. E aí a gente, vamos caçar teiu. Então a gente pegava aquele cano maiorzão assim, a gente ia até os barrancos lá no meio do mato, pegava aquele cano, encostava assim na rocha ou no barro, deixava ele bem fixadinho ali, pegava pele de galinha, pedaço de carne, ovo podre e jogava dentro daquele cano. Aí o que acontecia depois disso? A gente ia embora, sem pressa, ia para casa. 1 ou 2 dias depois nós voltávamos àquele lugar e da maioria das vezes que nós voltávamos tinha lá preso o teiu. Porque o teiu ele entra no cano, ele come lá a pele lá, a carniça, mas ele não consegue voltar, ele não consegue dar ré. E então você vai lá e pega lá o largato, o teiu, na armadilha. O que eu quero dizer para você é que a atuação de Satanás contra as nossas vidas é muito parecida com isso. Ele não tem pressa em acabar com a sua vida. Ele arma ciladas, e o texto diz isso. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, ele anda ao derredor como leão, querendo acabar com a nossa fé, armando armadilhas a todo tempo. Ele conhece a minha e as suas fraquezas. Ele conhece os nossos pontos fracos, onde nós somos vulneráveis, as brechas da nossa alma. Então, por isso, o que nós precisamos estar? Completamente atentos e confiantes de que Deus ele é capaz de nos livrar de todo esse ataque. Seja firmes, seja vigilantes e confie no poder, não da sua carne, mas no poder do Senhor. Então, a primeira grande verdade que a gente aprende nesse texto é que Satanás ele está por aí, ele anda por aí, ele é realmente ativo, e a gente percebe que ele é um caçador. Ele anda então atrás para devorar as pessoas que estão ali firmes no Senhor. O desejo dele é fazer com que você caia, com que você perca a sua fé. E é isso que a gente vai acompanhar no decorrer da história
de Jó. Eu quero te chamar a atenção agora para algo muito curioso. Eu não sei se você já percebeu isso em outras leituras no livro de Jó, mas quem destaca, quem coloca Jó no alvo de Satanás é o próprio Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Olha, você tem andado por essa terra, você tem perambulado aí pela terra, e em uma dessas andanças aí você reparou nesse homem chamado Jó? E aí o próprio Deus começa a qualificar quem era Jó. E ele diz: não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e que se desviava do mal. Uau! Que coisa linda! Como é precioso ver esse relato, ver que o próprio Deus achava aquilo mesmo de Jó. E a gente observa que Deus, ele tem a gente não entende, mas ele tem propósitos acerca disso. E ele coloca então Jó no radar de Satanás. Agora, a partir daí desse diálogo, a gente vai conhecer então uma segunda faceta do inimigo das nossas almas. Olha o que a palavra de Deus diz. Então Satanás respondeu ao Senhor, e olha a resposta: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. A segunda faceta desse desejo destruidor, desse adversário das nossas almas é: Satanás é um acusador. Nesse momento ele tece então no seu argumento acusações duríssimas contra Deus. E o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: sabe por que Jó? Sabe por que esse homem aí ele te ama? Sabe por que esse homem aí te obedece? Sabe por que esse homem aí te respeita? Eu sei por quê. Porque você cerca ele com coisas boas, você tem dado riquezas para ele, você tem dado uma boa família, você tem protegido ele. Por isso que esse homem aí te adora. Olha só o questionamento desse acusador nesse momento. Mas agora, nessa fala, nesse argumento, me chama a atenção a uma aplicação para as nossas vidas. Nós precisamos tomar cuidado, meu querido, minha querida, de a nossa fé estar alicerçada naquilo que Deus pode nos dar e não naquilo em que Deus é. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque é entre dor e sofrimento, nos momentos de dificuldade das nossas vidas, que vão acontecer duas coisas. A primeira, ou nós iremos nos fortalecer diante de Deus, nós iremos ficar mais forte com as provas, o nosso coração irá queimar cada vez mais pelo Senhor, por saber que mesmo em meio a toda dificuldade, Ele controla, Ele cuida e Ele nos ama da mesma maneira. Ou nós iremos cair para o pêndulo, para o outro extremo, nós iremos questionar o cuidado de Deus por estar passando por provas, dificuldades da nossa vida. E no tempo ao qual nós estamos vivendo hoje, de coronavírus, ainda tem muita coisa que vai desenrolar nesse período ainda de pandemia. A gente corre o risco realmente de viver escassez, de viver sofrimento, a morte é uma realidade. Nós precisamos entender tudo isso, porque nós iremos ver isso acontecendo na vida de Jó, e nós podemos correr no extremo de questionar o cuidado de Deus acerca da nossa vida. A pergunta que fica para nós é: nós amamos e adoramos a Deus pelo que Ele tem nos dado? Ou nós amamos e adoramos a Deus por quem Ele é? E sabe quem Ele é? Ele é o Deus Criador de todas as coisas, que para resolver o nosso problema, o problema do nosso coração, o problema do pecado do nosso coração, Ele veio nessa terra na figura do seu Filho, morreu na cruz por cada um de nós, para que a nossa dívida pudesse ter sido cancelada. Esse é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Então nós amamos a Deus por isso. Nós não amamos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Se fosse assim, meu querido, nós poderíamos pegar como exemplo aqui os 12 discípulos que se tornaram posteriormente apóstolos junto com Paulo. Esses caras sofreram demais aqui nessa terra. Esses caras viveram fisicamente de uma forma péssima muitas vezes.
sendo preso, passando necessidade, sendo açoitado, sofrendo, apanhando por esse Jesus Cristo, ao qual muitas vezes nós nem valorizamos. E aí a gente iria então correr o risco de dizer, nossa, eu não quero viver uma vida como esses caras viveram, que vida triste. Mas quando no final das contas eles argumentam acerca disso, Paulo faz declaração do tipo seguinte, como ele diz lá em Gálatas, que tudo aquilo que ele tinha vivido, todo aquele bem que ele viveu antes de conhecer a Jesus, ele considerava como refúgio, esterco, comparado a essa vida que ele tem com Cristo e essa vida eterna a qual ele vai ter no final de todas as coisas. Gente, é sobre isso que nós estamos falando. Nós vamos passar por momentos de extrema dificuldade e o nosso coração precisa estar alicerçado na base correta. Nós vivemos num tempo hoje que as bases estão estremecidas. Na pós-modernidade, o homem, a humanidade se garante na ciência e no dinheiro. E hoje nem ciência e nem dinheiro tem trazido segurança mais para ninguém. Por isso que nós precisamos estar com os nossos alicerces naquilo que é eterno. E o nosso alicerce é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos cair no engano de Satanás nesse momento, ao qual ele quer questionar o próprio Deus, quer acusar o próprio Deus de que Jó ele só servia por interesse. Nós conhecemos o desenrolar da história e vemos que Jó ele era um homem de verdade, um homem íntegro, um homem que amava o Senhor Todo-Poderoso. Eu quero trazer aqui mais algumas facetas do inimigo das nossas almas, do acusador. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz, confere comigo aí. A palavra de Deus diz o seguinte: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Sabe o que Satanás está fazendo nesse momento? Além de perambular por essa terra, além de caminhar por essa terra como um leão que deseja acabar com a sua fé, ele também se encontra dia e noite diante do Senhor para acusar os nossos irmãos e para acusar a sua vida. Esse é o papel de Satanás hoje. O objetivo dele, ele aqui como um caçador, ele também é o nosso acusador. Eu lembro que quando a gente deu essa série aqui há quase 4 anos atrás, eu lembro que depois desse capítulo, um irmãozinho comentou que estava tomando café da manhã, e aí estava passando manteiga na bolacha creme cracker e tal, e aí quando ele está passando, a manteiga pluf, caiu, e manteiga, meu querido, só cai de boca para baixo, é incrível, nunca vi cair de boca para cima. E naquele momento manifestou aquela ira, aquela raiva, aquela vontade, né? E aí ele lembrou de que nós tínhamos estudado no domingo que Satanás é o acusador dos irmãos, é o nosso acusador, e naquele momento ele refreou a língua, refreou seus pensamentos e entendeu que em todo o tempo ele está lá. Quando eu dou uma mancada, quando eu escorrego, quando eu falho contra o meu Deus, Satanás é o primeiro a se colocar diante de Deus e falar assim, ó, tá vendo lá o Felipe? Olha lá o estilo de vida que ele tá vivendo. Ele não diz que te ama, olha o que ele está fazendo aqui agora. Esse é o papel do diabo. Uma aplicação prática para nossas vidas hoje. Eu tenho 2 nesse momento. A primeira é, cuide do seu coração, meu querido. Cuide do seu testemunho. Aquilo que nós fazemos no oculto, que a gente acha que ninguém está vendo. Tem pessoas que vêm no mundo espiritual, e uma delas é Satanás, para usar isso de argumento contra a sua pessoa diante de Deus. E o próprio Deus Todo-Poderoso está patente tudo aos seus olhares. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa integridade e o nosso relacionamento com Deus. Por isso o capítulo 1, versículo 1 é importante, a ideia do temor. Nós precisamos temer a Deus no sentido de amar e respeitá-lo com todo o nosso coração. É lógico que aqui nessa terra nós não encontraremos perfeição. Você não será perfeito, fique tranquilo com isso. Nós seremos um dia perfeito quando estivermos com Ele. Mas nesse momento nós precisamos ser prudentes e vigilantes.
porque o acusador está todo o tempo colocando diante de Deus as nossas faltas. Mas sabe o que traz alegria ao meu coração? É saber que ao mesmo tempo que ele é acusador, à destra de Deus, à destra do Pai, está o nosso advogado. E o nome dele é Cristo. O nosso advogado está à destra do Pai. E a palavra de Deus nos ensina, 1 João 1,9: se confessares os vossos pecados diante de Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Não somente os nossos pecados, mas também toda injustiça. Então, toma, Satanás. Nós servimos um Deus poderoso. E o nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo. Segunda aplicação prática ao seu coração e muito importante. O objetivo de Satanás é ser caçador e acusador. Ele é o acusador dos irmãos. Então nós não precisamos imitá-lo. Deixe esse trabalho de acusação com Satanás. Não viva acusando os irmãos. Não viva uma vida depreciando a vida dos irmãos. Nós precisamos mudar essa realidade para o ensino bíblico que diz que nós precisamos amar os nossos irmãos. Muitas vezes nós iremos falhar, nós iremos errar e nós precisamos ser corrigidos, mas nós precisamos ser corrigidos com amor, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Então, meu querido, se você encontrar alguma falha no seu irmão, se você enxergar algum traço no caráter que não está legal, você vai ser amigo se você realmente confrontar, mas confronte com amor. Encoste no seu irmão, chega nele lá, se for um cara gordinho como eu, chama de canto, fala, vamos ali no Mac, leva eu lá no Mac, paga aquele Big Mac, depois que eu estiver comendo a metade do lanche, tomando meu Guaraná no Free Refri pela terceira vez, aí você pode falar o que você tem para falar comigo, que eu vou te ouvir com todo amor e eu agradeço pela exortação. Mas nós temos que fazer isso segundo os ensinos das Escrituras, não segundo a vontade de Satanás. Então, deixe com que ele seja o acusador. Vamos ser abençoadores dos nossos irmãos, exortando com muito amor. Beleza? Esse aqui era o segundo ponto que era muito importante nós tratarmos. Até esse momento nós conhecemos o nosso inimigo e nós entendemos que essa realidade espiritual ela existe, ela não está patente aos nossos olhos, mas é real e tem uma influência direta na nossa caminhada e na nossa vida. Vocês vão ver a influência direta na caminhada e na vida de Jó a partir do próximo estudo, certo? Chegando por aqui, a gente precisa entender duas coisas, duas características, duas facetas do anseio destruidor de Satanás pela minha vida e pela sua vida. Ele está ativo, ele está por aí, ele ronda esse mundo e ele tem alvos. E sabe quais são os alvos? Os filhos fiéis de Deus. Você é um alvo em potencial dos ataques de Satanás. Então, fique vigilante e prudente. Saiba que ele está como um leão ao derredor, ele caminha por aí e o desejo compulsivo dele é acabar com a sua alma. E acabar com a sua fé. E por isso nós precisamos nos manter fiéis e firmes com a nossa fé. Tá bom? Segunda coisa que a gente aprendeu e aprendemos agora nesse momento, que ele é o acusador. E ele está de dia e de noite te acusando e acusando os seus irmãos diante de Deus. Mas para glória e honra, nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, que nos advoga, que está conosco, que derramou o seu sangue pelas nossas vidas. Ok? Pensando em tudo isso, eu quero aqui trazer uma conclusão acerca do capítulo 1, versículos 6 a 12, ao qual nós tratamos aqui nesse tempo. No final ali do diálogo, Satanás questiona Deus, ele acusa Deus e diz o seguinte, tira tudo que ele tem, toca na vida dele e verás que se ele não vai blasfemar na sua face diante de ti. Esse argumento é o argumento acusador de Satanás e agora nesse momento Deus ele traz a resposta acerca disso. E olha o que a palavra de Deus diz. Acompanha aí na telinha. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Uau! Isso daqui é muito importante para a nossa vida saber. Todo e qualquer poder que Satanás tem é dado e permitido por Deus. Então o que a gente aprende nesse texto é
que Satanás, ele sim, tem uma influência nas nossas vidas, nesse ambiente espiritual, só que Deus, ele impõe limites à atuação de Satanás. Ele não está solto aí, fazendo o que ele bem entende, causando o que ele quer causar para tudo e para todos. Não, Deus, ele coloca limites, ele impõe limites. E o que nós aprendemos aqui é que nada foge do controle do nosso Deus. Isso daí enche meu coração de esperança, de saber que mesmo hoje, em meio à pandemia, em meio a todo esse caos, Deus é o controlador de tudo. Ufa, que bom saber disso. Que bom olhar para as Escrituras e ter essa confiança. E aí, meu querido, na nossa aplicação para a nossa própria vida pessoal, é um texto que diz lá em 1 Coríntios 10:13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pelo contrário, Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Ou seja, existe um limite imposto por Deus, pela fidelidade de Deus, que toda aprovação e tentação que eu passar, isso poderá ser suportado. Não porque eu estou dizendo isso, mas porque a palavra dele é fiel e diz que é possível. E nós precisamos nos apropriar disso. Eu quero te dizer, meu querido, eu quero encerrar aqui a minha fala te dizendo algumas coisas importantes. Talvez o momento ao qual você passa hoje seja um momento de escassez, de dificuldade, ao qual você olha para os lados e pensa não encontrar saída. Talvez o seu coração esteja completamente decepcionado por algo que você tem buscado, lutado, batalhado e não alcançou até agora. Talvez esse tempo de crise global ao qual nós estamos vivendo tem preocupado, tem mexido com as suas finanças, com a sua empresa, com a sua vida familiar. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus, ele não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de tudo. E o que nós precisamos entender é que existe um ambiente espiritual ao qual nós não enxergamos, que é real e que tem realmente de forma ativa, que tem influência na nossa caminhada hoje. Mas às vezes o que acontece? A gente foca em pessoas, a gente faz de pessoas alvos. É lógico que as pessoas, elas são influenciadas, as pessoas, elas têm as suas parcelas, mas muitas vezes nós focamos nas pessoas e esquecemos que existe uma batalha tremenda espiritual pela minha vida e pela sua vida. Por isso, seja prudente, tenha entendimento de que Deus te ama, e a primeira coisa que Deus está fazendo nesse momento é se revelando como um Deus salvador para a humanidade. Você acha, meu querido, que tudo que está acontecendo hoje, na nossa igreja a gente tinha um público ali com crianças, jovens e adolescentes, com 70, 80 pessoas. Hoje nós estamos alcançando muito mais pessoas, e aí eu estou falando só desse movimento aqui. Imagina quantas outras pessoas estão, o quanto esse evangelho está sendo espalhado pelo mundo. Muita gente está ouvindo. E para que isso? Qual é o objetivo disso? Só tem um: mostrar que a nossa vida precisa ser resgatada por Jesus, que o nosso coração precisa ser entregue para Jesus hoje, que a nossa confiança precisa estar alicerçada na rocha que é Jesus. Então, meu querido, eu quero te desafiar hoje, online. Se você até agora caminhou conosco durante essas mensagens, se hoje você entendeu que Jesus, ele merece a atenção, porque ele veio na cruz morrer por você, faça uma oração hoje, meu querido. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Experimente, em meio a tudo isso que você está vivendo, o amor incondicional daquele que não falha, daquele que não tarda. Eu quero concluir essa mensagem com você, trazendo 3 breves reflexões aqui. A primeira delas é o seguinte: o inimigo das nossas almas, ele é ativo, deseja destruir a sua fidelidade. Então, fique atento a essa realidade espiritual presente em nossas vidas. Fique atento, meu querido. Nós temos um inimigo que a todo tempo quer nos destruir. E a exortação que nós aprendemos hoje é que nós precisamos ficar vigilantes e firmes para lutar contra esse adversário. Tá bom? A segunda coisa que eu quero apresentar com você como uma reflexão é: o inimigo de nossas almas também é conhecido como
o acusador dos nossos irmãos. Então, evite imitá-lo. Seja diferente, seja um abençoador dos seus irmãos. E a terceira verdade que eu gostaria de deixar com você aqui é: Deus é soberano, tem controle sobre todas as coisas, inclusive sobre as ações de Satanás. Amém? Eu quero ainda ter uma palavra de oração com você, e eu quero fazer isso nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer, Deus, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas, pelo compartilhar da tua palavra, por tudo que o Senhor é, Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou, Deus, nesse tempo, Deus. Abençoa, Pai, a nossa vida, Deus, com a sua presença, Deus. Obrigado, Deus, porque nós entendemos que existe uma batalha realmente espiritual acontecendo nesse momento, Deus. Então nos ajuda, Deus, a sermos fiéis a Ti, Deus, a guardarmos, Deus, nossa mente e o nosso coração, Deus, a sermos pessoas que abençoam outras pessoas, Deus, e assim a gente vai conseguir, Deus, evitar, Deus, as ciladas de Satanás em nossas vidas, Deus. Obrigado, Pai, por esse aprendizado. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero me despedir com as palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, que diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.